Olá, bem-vindo ao Papo de Mãe. Por mais que a gente fique de olho e tome cuidado, os acidentes com nossos filhos acabam acontecendo. No programa de hoje, vamos conversar sobre os maiores riscos de acordo com a idade para ajudar mães e pais a ficarem cada vez mais atentos. No programa de hoje, uma reportagem de Rosângela Santos sobre as armadilhas dentro de casa e os primeiros socorros. Quem tem criança em casa sabe, a gente não pode descuidar um minuto. Tem que ficar sempre de antenas ligadas neles e no espaço onde eles estão. Na reportagem especial de hoje, nós vamos dar dicas para os pais para que eles possam evitar esses acidentes. Quando o assunto é acidente, os pais revelam o que aprontavam na infância. Mas essa história então de cair do guarda-roupa aí, deve ter deixado teus pais, tua mãe e teu pai doido. A minha mãe ficou apavorada na época, né? As pessoas sempre se lembram de alguma história. Aí a filha da minha vizinha no Maranhão, ela queimou com a vasilha de leite. Ela puxou do que era fogareira, ela puxou. Queimou tudo. Ricardinho e boneca Sapeca, tudo bem por aí? Hoje tá calmo, né, Ricardinho? Nossa, nem tô acreditando. Acho que vamos tomar cuidado, nenhum acidente no programa de hoje pode acontecer, né? A boneca tá guardada, né? E aqui o pessoal tá super calmo, lendo. Agora a gente vai conhecer as mães que vieram bater um papo hoje aqui com a gente. Queria que você se apresentasse. Você? Meu nome é Edilane. Estou aqui com a Gabriela e a Bárbara, as minhas filhas. E você veio porque já aconteceu... Já tive um histórico na família há alguns anos atrás, né? Já perdi um filho, que por mais tempo que ter acontecido isso, é uma coisa que a gente nunca esquece. E com isso a gente vive protegendo os outros filhos que vieram após. Tá? Trabalho com crianças e mesmo trabalhando com crianças, eu vivo sempre protegendo eles devido ao acidente. Edilane, por mais difícil que seja falar sobre o assunto, eu acho que é muito importante a gente fazer esse programa para alertar a todos os pais, né? Porque por mais que os pais tomem cuidados, os acidentes acabam acontecendo. Com seu filho, o que aconteceu? Foi uma viagem planejada e nós estávamos num hotel, tá? Um hotel bem conhecido, isso em Goiás, tá? Ele estava com a equipe de recreação do hotel. Seriam 45 minutos de atividades destinada a um programa que seria em volta da mata, ou seja, seriam plantas. E eles levaram para outro hotel do mesmo grupo e aonde que foi encontrado no fundo da piscina, tá? Ele tinha quantos anos? 4 anos. Seriam 45 minutos. Os 30 minutos eu estava de plantão para pegar ele. Tá? E nada de entregar. Perguntei, né? Eu falei assim, olha, vão demorar para entregar? Ah, já entregamos. Eu falei, como que entregaram? Perguntaram o nome e entraram para dentro. Eu achei meio estranho. Como que a distância até uma enfermaria é longa, tá? Eu falei assim, olha, aconteceu um acidente e ele está na enfermaria, tá? Saí correndo. Nisso já viam alguém no meio do caminho para me interceptar, tá? Eu já subi correndo, do jeito que me bloquearam na entrada, eu já entrei empurrando tudo, tá? Você estava grávida da sua segunda filha, né? Eu tinha ficado sabendo há dias, né? Isso aconteceu no dia 3 de novembro, no dia 26 de outubro foi confirmada a gravidez dela, tá? Então, para mim, gerou uma bola de neve, né? Eu já não tinha cabeça, né? Até hoje a gente acaba falando com uma certa naturalidade. Isso faz quanto tempo, Edilane? Tá com 14 anos. Tá, 14 anos. Mesmo assim, nunca se apaga. Agora eu queria saber de você. Você é a Ana? Oi, eu sou a Ana. Eu tenho só uma filha, sou mãe de filha única, a Martina. Que está aqui. Com 14 anos, né? E eu tenho uma experiência também para relatar para as mães que estão em casa ficarem atentas para os acidentes dentro de casa, né? Muitas vezes a gente se preocupa com os espaços externos e, na grande maioria das vezes, eu acho que as estatísticas demonstram isso, né? Os acidentes acontecem dentro de casa, né? A minha filha tomou um remédio para adulto, né? Um descongestionante nasal, quando tinha 4 anos de idade, e foi parar na UTI. Ela ficou completamente, assim, molinha, durante o dia inteiro. E a gente achava que era do resfriado, mas só que aí aquilo não passava, ela não reagia a nada. E até o médico diagnosticar que tinha sido um descongestionante nasal, levou um longo tempo, assim, longo tempo de tortura para os pais, porque os médicos
achavam que ela estava com problema cardíaco, né? O médico disse que eu tinha que fazer transplante de coração, não sei o quê. Aí não, meu pai, não, você tá doido lá, e foi para outro hospital, foi uma loucura, mas depois ficou tudo bem. Tem um perigo maior que é justamente quando os remédios ficam ao acesso das crianças, Isso. né? Aí tem que tomar muito cuidado. E eu queria até agradecer que a Ana veio de Fortaleza, especialmente para participar aqui do Papo de Mãe. E você? Meu nome é Silvia, eu sou diretora-presidente da Associação Férias Vivas. A nossa ONG ela tem a missão de adquirir conhecimento e disseminar esse conhecimento em prevenção e segurança na área de turismo e lazer. A Edilene conhecia a ONG da Silvia? Não. Edilene? Acho que vocês têm muitas coisas para temos conversar, muito em né? comum. Podem aproveitar Exatamente. esse papo de mãe para trocar experiências, porque a Silvia acho que passou por uma história parecida com a sua. O que aconteceu com você? Até por que você criou essa ONG, Silvia? Em 2002, no carnaval de 2002, eu fui passar o feriado num resort chamado Salinas de Maragogi, em Alagoas. E o resort oferecia um passeio a cavalo na fazenda do proprietário. No primeiro dia, nós fomos fazer o passeio a cavalo. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje, que eu gostaria de passar para todos os telespectadores. Eu notei que a sela era de adulto, mas o cavalo era muito manso, ela cavalgou ao nosso lado. E eles tinham colocado o pé dela no louro, mas eu não tinha consciência de que existia um risco. No dia seguinte, ela quis fazer o mesmo passeio com duas amiguinhas que ela tinha feito no hotel. Ela estava com 9 anos, as amiguinhas estavam com 11 e 12 anos. E eu acabei autorizando, com o cuidado de pedir para o guia. Eu me lembro perfeitamente de ter chegado para o guia, para o monitor, e falado, fica de olho nessas meninas. E ele falou, deixa comigo. E, na verdade, ele parou o passeio, deixou as meninas cavalgando na frente, parou o passeio para cortar cana para um grupo de italianos que estava junto. A sela do cavalo da minha filha, a barrigueira afrouxou, a sela rodou, ela ficou com o pé preso no louro, o cavalo se assustou, saiu galopando e arrastou-a aproximadamente 300 metros. Ela teve traumatismo craniano e faleceu na hora. Acredito que ela tenha falecido na hora. O mais complicado disso tudo é que não existia nenhum tipo de atendimento emergencial próximo. Eles acabaram fazendo óbito em outro estado. Não foi aberto nenhuma ocorrência, nós que tivemos que abrir um inquérito e ninguém falou mais no assunto. Isso daí, em geral, colocado debaixo do tapete. Mais ou menos como que aconteceu com a Edilene, né? Exatamente. E, na verdade, a hora que eu percebi isso, eu fiquei com muita raiva. Eu falo que a gente cria ONGs ou por amor ou pela dor. Eu, na verdade, eu criei por raiva. E porque eu tinha certeza absoluta que ia morrer muito mais criança da mesma forma. E eu achei que a gente precisava fazer alguma coisa. E daí montamos a Férias Vivas. Porque eu acho que tem muitas mães que realmente vão para esses hotéis e se sentem seguras. Eles colocaram minha família, tiraram imediatamente do resort e puseram num hotel em Recife. Em menos de 24 horas, nós estávamos em São Paulo, enterrando a Vivi, e ninguém falava nada. Então, assim, e ficou por isso mesmo, assim, no seu caso, assim... O que me chocou mais... Não houve um processo criminal, uma indenização, que é o mínimo? No meu caso, nós acabamos entrando com o Ministério Público e fizemos um inquérito, né, que agora está num processo criminal. Já há quantos anos? A Vivi faleceu em fevereiro de 2002. Teoricamente, por lei, esse inquérito deveria demorar 30 dias. Ele demorou 5 anos. E Silvia, o que você percebeu depois que você fundou essa ONG, né? Qual a importância de alertar e o que você percebeu da falta de informação dos pais ou da falta de iniciativa de hotéis e outros lugares assim? Eu acho que, em primeiro lugar, tanto no turismo quanto no lazer, existe um trabalho de amador. Não existe uma profissionalização aqui no país.
Então, as Férias Vivas está trabalhando para profissionalizar o mercado, porque ninguém se preocupa em fidelizar cliente, por exemplo. O filho dela morreu na pousada do Rio Quente, eu tenho certeza absoluta que nunca ligaram para ela para perguntar como é que ela estava. Tá? Não ligaram então, Não. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Todo ano, são 6.000 mortes e 140.000 internações. Ao meu lado agora, a Alessandra Françoia, que é coordenadora nacional da ONG Criança Segura. O que é essa ONG? É uma ONG que trabalha para promover a prevenção de acidentes com crianças e adolescentes até 14 anos no Brasil. Ela faz parte de uma rede mundial, existem 17 países, todos trabalhando para que a gente possa instruir pais, mas também pensar em políticas públicas que promovam a prevenção de acidentes, como essa questão da responsabilidade de locais de lazer ou de turismo, mas também pensando em programas do governo que possam trabalhar não só o atendimento das crianças, mas trabalhar para orientar as famílias de como prevenir esses acidentes e também formando os grupos que disseminem a causa pelo Brasil. Quais são os maiores perigos, assim? Hoje vocês estão até focados em que área? A gente trabalha com as 10 principais causas, segundo dados do Ministério da Saúde. Em primeiro lugar, a gente tem o trânsito, a criança como pedestre, como ocupante de veículo e ciclista. Com certeza o atropelamento é o primeiro lugar. Depois a questão do afogamento, a principal causa, se a gente falar do trânsito separado. E quando a gente fala em afogamento, é não só em piscina, né? Rio, até balde, é verdade? Isso, tem criança que se afoga no balde que está ali em casa com água? Exatamente. 2 centímetros de água já são o suficiente para uma criança se afogar. Porque ela, principalmente a criança pequena, né, até uns 4 anos, ela tem a cabeça mais pesada que o resto do corpo. Ela se vira e não consegue voltar. Então, a gente vai ter em águas naturais, a maior incidência é em águas naturais, principalmente doces, mas as quedas, por exemplo, são a principal causa de admissão hospitalar de uma criança. Depois a gente vai ter a questão das queimaduras, das intoxicações, como a gente viu também uma situação aqui. E a intoxicação, tanto por remédios quanto por produtos de limpeza também? A principal causa de intoxicação são remédios e o principal remédio é o descongestionante nasal. O remédio que mais causa intoxicação de criança é o de uso contínuo. É aquele que a gente deixa no criado mudo, para não esquecer de tomar. Depois a gente vai ter o produto doméstico, de limpeza doméstica. O principal é a água sanitária. Então, existem algumas formas que as pessoas acabam deixando muito próximo também, às vezes até em geladeira. A gente ainda não conseguiu descobrir por que água sanitária em geladeira. Eu acredito que a gente precisa olhar para a nossa casa, pensar na fase do desenvolvimento da criança e observar o que pode dar errado, de uma forma geral mesmo. São partes, os móveis com partes pontiagudas, são objetos cortantes, pedaços pequenos ou alimentos em grãos, objetos pequenos de uma forma geral. Tem que ter rede na janela, não tem? Precisa ter a rede na janela, precisa orientar a criança, sim, precisa tirar os móveis de perto da janela. Precisa haver toda essa compreensão do problema e tratar com naturalidade. Porque as duas aqui relataram casos fatais que aconteceram em cidades turísticas, né? E muitas vezes o que a gente percebe? Eu moro numa cidade turística, que é Fortaleza, esses parques de lazer, esses resorts, eles contratam muito mão de obra temporária, né? Nesses períodos de alta estação, muitos funcionários que vão cuidar de criança, divertir criança em piscinas, em parques, eles estão ali por 1 mês, 2 meses no máximo. E qual é a formação desses recreadores, né? E a Edilene, depois então você teve mais 2 filhas, Edilene. Você passou a ser uma mãe, como a gente está dizendo, neurótica com as meninas e até em relação aos amiguinhos, às outras mães? Isso, sabe, sempre fui tomando muito cuidado. Nossa, banheira, eu tranquei a porta do banheiro em casa, né?
sabe? Aquele banheiro não entrava ninguém. Eu tinha medo de que ela entrasse lá e se afogasse na banheira. E foi passando o tempo. Hoje, ela está com 14 anos, tá? Então, chegou aquela fase que ela quer sair. Então, tudo eu vejo problema, sabe? Vai ter a formatura agora, sabe? Vai ter a viagem, todos os amiguinhos da escola vai. Para me convencer, foi difícil. Daqui a pouquinho, então, a gente vai continuar essa conversa, até para falar dos cuidados nas diferentes idades, tá bom? Então, ainda no programa de hoje, uma reportagem sobre os acidentes mais comuns e como preveni-los. O Papo de Mãe volta já. Só um que uma vez estava jogando bola, né? Aí ele pisou o pé dentro do buraco e estava cheio de caco de vidro, né? Aí meu marido teve que ir correndo para ele no ponto-socorro, né? Que cortou bastante a perna dele. Caiu água quente aqui, ó, tem até uma mancha bem clara. Água quente, porque eu ficava muito em cima da minha mãe. Antes de eu me apresentar no quartel, eu soltando pipa em cima da laje, fui dando passo para trás, caí lá embaixo no vizinho. Olha, o rapaz falou rindo porque já faz tempo e ele não ficou com sequelas. Mas eu me lembro de fazer uma reportagem muito séria no bairro de Ermelino Matarazzo, na periferia de São Paulo. Eu cheguei aí até 2 casas mostrar crianças que sofreram traumatismos muito graves e passaram a viver na cama após cair da laje. Os casos fatais eram muitos. Tanto que houve uma época em que o hospital da região chegou a fazer uma campanha para que os pais construíssem uma mureta de proteção ali nas lajes. E você conseguiu alguns dados sobre isso, né, Roberto? Mariana, a queda é a principal causa de internação entre crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil. O Ministério da Saúde registrou em 2005 mais de 75 mil internações por quedas que podem causar traumatismos cranianos gravíssimos. Eu queria saber se isso varia de uma região para outra do país, os tipos de acidentes que acontecem. Em São Paulo, a gente vai ter essa questão das quedas de laje. Em outras metrópoles, isso já está aparecendo por falta de espaço das crianças brincarem. Mas, por exemplo, em Curitiba, a gente tem uma realidade da questão dos afogamentos por falta de área de lazer. As crianças vão nadar em locais de risco, né, em locais proibidos. Por exemplo, Recife, a gente tem uma característica da questão das queimaduras por causa de incêndio e também por causa do álcool combustível que as pessoas estão usando para acender fogo em casa, para cozinhar. Tem algumas regiões, por exemplo, mesmo dentro do estado de São Paulo, que a gente vai identificar a questão do afogamento por causa das represas. Também Rio de Janeiro, a gente percebe, onde tem água doce, natural, a gente vai ter um risco, sim. Você falou de incêndio agora, outra coisa que acontece muito em São Paulo, e acho que em outras cidades onde existem muitas favelas, é o incêndio também, né? Porque as crianças às vezes ficam em casa sozinhas. Ou acende uma vela ou o próprio fogão. E muitos desses incêndios nas favelas, eu já fui fazer reportagem em vários incêndios assim, e eles começaram, às vezes, porque as crianças ficam sozinhas e acende uma vela. Velas, instalações elétricas irregulares, tudo isso, e até as condições de moradia, né? Casas que são altamente inflamáveis, né? Se você riscar um fósforo, já pega na toalhinha que fica ali perto do fogão, já pega na cortina e assim pode causar um incêndio dentro de casa. O problema é que a reação da criança é se esconder embaixo da mesa, é se esconder dentro do armário, ela não tem noção de como reagir a esse perigo. A partir de que idade a mãe pode deixar uma criança sozinha em casa com tranquilidade? É difícil a gente generalizar, porque cada criança vai ter uma característica da questão do desenvolvimento. O que a gente pode fazer é, a partir de 9 anos, com muita orientação, com vamos dizer assim, a gente vai deixar a criança sozinha por 10, 15 minutos num dia,
monitorando, também pode ser feito dessa forma. Depois a gente vai abrindo e espaçando mais esse tempo. A partir de uns 12 anos, a criança já pode ficar sozinha também de forma monitorada. Mas se essa casa for adaptada e segura para ela. Se não me engano, acho que até é crime você deixar uma criança sozinha. É abandono de menor, não é? Uhum. E aí vem uma questão que é a realidade do nosso país, né? Isso a gente precisaria ter creche suficiente para que as crianças fossem supervisionadas por adultos o tempo todo. Agora, tem gente realmente que não protege, né? E que se você olha, poxa, você faz um comentário, a pessoa diz assim, é meu filho, né? Vai o assim Código mesmo, Nacional de Trânsito determinou o uso das cadeiras de segurança, né? Quem não utilizar pode ser multado, né? Elas são obrigatórias, isso a resolução saiu já desde o ano passado, em maio do ano passado, a resolução 277 obriga o uso de equipamento de segurança apropriado para cada idade da criança, mas ela só será fiscalizada a partir de 2010, maio de 2010. Mas não precisa esperar a fiscalização, não, até né? porque é uma questão de segurança. Muito bem lembrado, a gente deve sempre transportar a criança em equipamento de segurança apropriado para o tamanho dela, não pode transportar a criança solta, e isso é um impacto para toda a sociedade. Não é somente uma obrigatoriedade da família, mas de todos nós. Eu acho que isso é uma questão muito importante de ser falada, porque, por exemplo, se você vai fazer uma atividade turística, que é o passeio de buggy lá no Nordeste, você vê todo mundo sentado atrás e o Código Nacional de Trânsito obriga o cinto de segurança. Por que nessa atividade turística você vê todo mundo sem cinto de segurança e ela continua acontecendo tranquilamente? Aliás, Ana, tem muitos acidentes lá, né? Assim, mas hoje, por conta mesmo, infelizmente, às vezes é preciso que aconteça tragédias para que as providências sejam tomadas. Hoje, os chamados bugueiros, né, que são os motoristas de buggy, tem os passeios nas dunas. Sim, eles estão mais organizados, existe a associação, eles estão treinados para andar na duna, mas o que é preciso? É preciso que o turista chegue e pergunte, você tem uma carteirinha de motorista credenciado para dirigir na duna? Porque nem todos são, existem alguns que estão mais conscientes, organizados em classes. Né? Eu me lembro que lá no Ceará você chega, eu morei lá e fiz muitas reportagens, e eles falavam assim, você quer o passeio com emoção ou sem emoção? Exatamente. O turista, ele precisa começar a pedir sem emoção. Porque ele não sabe que ele está correndo risco de vida. Quando você vai viajar, você quer voltar contando aventura. Tá? E aventura, às vezes, tive uma viagem super tranquila. Os acidentes muitas vezes acontecem, justamente como você falou, nas brincadeiras que até podem parecer inofensivas. David Almeida, você deu muito trabalho para os seus pais? Pois é, Mariana e Roberta. Quem é que não aprontou quando era criança, hein? Eu, por exemplo, estou lembrando aqui, eu aprontava muito quando era criança, imagina. Estou lembrando aqui uma vez que eu estava tomando banho de tanque. Tanque de lavar roupa mesmo. Eu não tinha piscina em casa, né? E aí estava tomando banho de tanque, escorreguei, machuquei as costas. E sabe qual foi o remédio para sarar? Meu pai. Meu pai me deu uma dura, me deu uma surra. A gente aprontava com brincadeira de bola, era bicicleta, carrinho de rolemã, mas acidente acontecia direto. Eu, quando tinha 8 anos, 9 anos, fui subir num armário, o armário virou por cima de mim. E naquela época os móveis eram coloniais, né? Então, os móveis eram pesados, rústicos, né? E, sabe? Foi uma situação meio desconfortável. Mas, assim, caco de vidro, não. Entendeu? Mas essa história, então, de cair do guarda-roupa aí, deve ter deixado teus pais, tua mãe e teu pai doido. A minha mãe ficou apavorada na época, né? Dou muito trabalho. Peguei rabeira, eu caí de desmaiei. Foi um negócio de pipa, foi pegar um pipa em cima da casa, ele pegou na beirada, caiu, se machucou. Aí eu cheguei em casa e tá tudo machucado em casa. Aí foi o único... Né? Aí você chegou e bateu nele, claro, né? Porque você chegava em casa machucado quando você era criança, você apanhava e você... Como é que foi? Mas eu não tenho como bater, aí eu preciso pegar e levar ele pro hospital. Que tipo de preocupação o pai tem que ter? Quando a mãe sai e fica o pai ali sozinho, cuidando do baby. Negócio de alimentação, de regurgitar, mas é tranquilo. Quando é bebê dá mais trabalho, realmente. Você tem uma criança, você pode ter 2, 3, 4 anos, você não deixa ela perto de uma janela, você não, sabe, você tem um olhar mais criterioso, né? E supervisionar também os tipos de brinquedo que estão usando, né? Longe de tomadas,
evitar a porta do quintal aberta onde tinha uma escadinha para não caírem, e manter um portãozinho lá para as crianças não caírem. E evitar também, às vezes, um cachorro no quintal de casa. Para não andar com bomba no bolso, né? A fogueira também, sempre ter cuidado nas fogueiras. Assim, com seus filhos, você era muito neurótico, preocupado, ou mais solto, mais tranquilão, deixava as crianças à vontade? Não, sempre não gostei de deixar ficar na rua. Na rua eu nunca deixei. Quando era pequeno, nunca na rua, nunca gostei de se deixar na rua. A gente ainda tem muito a ideia de que os acidentes acontecem muito mais fora de casa do que dentro de casa, não é? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado, mesmo no lugar onde a criança mais vive, que é dentro de casa, onde ela passa a maior parte do tempo. Com você o que aconteceu? Porque o Almir tem cara de que aprontar. Quando eu fui criado no bairro do Limão, né, com o governante da Suíça, lógico. E a gente tinha medo depois do acidente de apanhar, né? Aquela coisa que o Davi falou. Aí eu caí do muro, fraturei o braço em 2 lugares, mas não sabia. Fui morrendo de dor pra cama, dormi quietinho. Aí não consegui dormir a noite toda, de manhã eu tava morrendo de dor, aí que eu fui conseguir falar com a minha mãe. Olha, meu braço tá doendo, tá inchado. Aí eu tinha 2 fraturas no braço. Nossa. E eu não falei na hora por causa do... A criança fica com medo, de apanhar. Eu tava passando as férias agora em Aracaju, o meu irmão mora no 9º andar. Entrou um rojão. Minha sobrinha tava deitada na cama e queimou. Nossa, explodiu, foi. Entrou. Ele mora no 9º andar e veio do pessoal que estava fazendo uma guerra de fogos. E aí, então, na hora daquela agonia toda, graças a Deus, eu e ele ali em casa, porque minha cunhada ficou nervosa, desmaiou, ninguém conseguia tomar a decisão. Então, assim, a primeira coisa que ele fez foi pegar a filha, que estava toda queimada, e eu já fui pegando o que tinha de lençol e fui abafando e jogando água para não pegar fogo na casa, né? Qual a idade dela? Ela está com 17 anos. Verônica. E Suzane também teve problemas na hora lá. Mas então meu irmão pegou e ela não queria entrar no chuveiro. E aí a gente fez lá um jogo, conseguiu dar uma rasteira nela, colocar e jogar muita água nela até chegar a ambulância, né? E aí essa coisa de você saber como conversar. Minha filha ficou muito nervosa também, e ela também estava muito nervosa, de você chegar e cortar a roupa, quer dizer, como é que você faz? Minha filha mesmo, ela com 1 ano e 10 meses, ela desmaiou. E ela ficou sem respirar. Se eu ficasse nervosa, eu não ia ter como socorrer minha filha. Eu acho que tem duas situações. O que situações. fazer dentro de casa, com o seu filho. Saber o que fazer nesse primeiro atendimento é uma forma de reduzir a gravidade da lesão. É muito importante, né? Não passar pasta nenhuma na queimadura, não provocar o vômito na questão da intoxicação. Saber a reanimação também é uma forma, porque é tudo muito rápido, né? O Corpo de Bombeiros fornece informação, faz curso, dá orientação e palestra. E existem dentro das universidades também e hospitais. Faz o curso de primeiros socorros, é importantíssimo, é eficiente, não só para você. Eu já soube de histórias de socorristas que estavam na praia, socorreram vizinhos, amigos, parentes, não só para sua família, mas para sua comunidade. Então, se você puder fazer o curso, faça. Mas saiba que tem que ser reciclado isso. Tem duas situações diferentes. Tem aquela que a criança ou o adolescente é vítima, né, de uma situação como essa, e aquela que ela acaba provocando até por não ter noção, né? E daí precisa ter a questão dos pais educarem também, claro, né? Quando a criança, quando não é tão grave, ou depois que ela já se recuperou, de conscientizar aquela criança. Mas desde pequenininho, é importante dentro de casa, por exemplo, é o lugar onde mais acontecem os acidentes. Está certo que a maior mortalidade está fora de casa, né? Que é o trânsito, é o afogamento, são as quedas graves, mas dentro de casa é onde mais acontece. Coloca o produto de limpeza no lugar alto, de preferência trancado, e mostra para a criança, olha aqui estão os detergentes, né? A água sanitária. Isso é perigoso. Mostra, é perigoso, isso aqui é para adulto, limpar a casa, não é de bebê. Mostra, explica e tranca. Porque ela vai na casa da avó, ela vai na casa de um amiguinho, você colocou o portãozinho na cozinha, você vai mostrar para ela, olha, agora eu vou cozinhar, não é para você entrar aqui porque tem perigo, olha, tem faca, e você vai tomar a medida preventiva, porque essa é uma criança que vai crescer
ela pode contar para os amigos, ela pode inserir isso, essa cultura da prevenção na vida dela e vai ser uma mãe ou um pai que vai poder fazer isso com o seu filho também. Eu digo que eu sou uma filha assim. Você não tem filhos eu ainda, não tenho né? filhos, mas já está bem preparada. Ah, com certeza. Você sabe o que eu acho muito importante também? Não coloca medo. Tá? Isso. Então, você está conscientizando, você está passando informação, conhecimento. Agora, não chegue e fale assim, não toma esse remédio, senão você vai morrer. Sabe? Não, tem que informar. Então a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, porque no próximo bloco vamos chamar a atenção justamente para os perigos dentro de casa e as dicas para os primeiros socorros. Minha irmã, um dia, ela resolveu acender uma vela pro anjo da guarda dela e a vela ficava do lado dos ursinhos de pelúcia. Aí, não sei se a vela caiu, não sei o que aconteceu, começou a pegar fogo nos ursinhos, aí aquela fumaceira toda, não tinha ninguém dentro de casa. Aí a filha da minha vizinha no Maranhão, ela queimou com a vasilha de leite. Ela puxou do que era fogareira, ela puxou. Queimou tudo, seio, tudo. Líquido quente é o que mais acontece em queimadura com crianças, principalmente as menores, até 5, 6 anos. É o que mais acontece. E é na cozinha, próximo do fogão. A gente tem uma nova convidada. Né? Agora, ao meu lado, a Gláucia Alonso, que é médica fisiatra da ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Gláucia, por ano, 40 mil crianças ficam com sequelas permanentes. Quais os acidentes mais comuns na ACD? O principal acidente seria o traumatismo crânioencefálico, são os TCEs. Dentro dos TCEs, o atropelamento está em primeiro lugar, seguido dos acidentes automobilísticos, ou seja, crianças ocupantes do veículo, e as quedas. Dentro das quedas, as quedas de laje, quase 50% das quedas são quedas de laje. Mas a gente não pode esquecer de outras quedas que também ocorrem, né? Então, eu tenho casos de queda de beliche, queda de berço, queda de escada. Escada também é uma coisa bastante frequente. E logo em seguida, né, dos TCEs, nós temos as anóxias, né, as faltas de oxigenação, que aí entrariam os afogamentos. Perigo também de asfixia por plástico na cabeça, plástico, né? Então assim, criança, na verdade, criança a gente não pode deixar plástico, assim, a criança acaba pondo na cabeça, depois não consegue tirar, se não tiver nenhum adulto supervisionando, ela pode sofrer uma asfixia. Bebezinho, então assim, que dorme com a barriguinha para cima, acaba regurgitando e se sufocando. Isso não é uma com o polêmica, Não, mas isso é a nossa recomendação. É dormir com a barriga para cima. Da Pastoral da Criança, nossa recomendação é o bebê saudável dormindo de barriga para cima. O bebê ele tem 100% dos reflexos ativos de barriga para cima. Essa questão, ele vai ou tossir ou ele vai virar o rostinho, se acontecer. O mais importante é você fazer arrotar com aquele tempo, inclusive no mínimo 20 minutos. E não tem nada que comprove que ele vai broncoaspirar. Agora, uma questão é a síndrome de morte súbita, que é outra realidade. E é comprovado que 70% pode ser reduzido com o bebê de barriga para cima, sem nenhum objeto macio, como bichinhos, travesseiro, na verdade, protetor. eu acho que essa questão da barriga para cima é para ele não se sufocar, não ter nenhum objeto, nenhum travesseiro, alguma coisa que vá ocluir as vias aéreas. Mas a questão, uma criança que tem refluxo, eu fico um pouco preocupada. Assim, ela tem os reflexos, sim, mas é um pouquinho complicado. Então, assim, a criança com refluxo, a gente orienta ficar um pouquinho inclinado. Então, assim, tem os carrinhos que você pode dar uma inclinação, né? Porque existe esse risco da criança, porque existe esse risco do afogamento. Então, as bibliografias dizem, não tem nada que comprove que a criança vai broncoaspirar Eu acho leite. que as mães, nesse caso, devem ficar muito atentas e perguntar para o pediatra, né? Eu acho que porque cada tem que caso... ser de acordo com a situação e com a idade de cada bebê. Acho que
para o recém-nascido, se, como você disse, tem refluxo. Então, né, até um alerta que a gente faz. Mães, perguntem ao pediatra, no caso do seu filho, do seu bebê, qual é a melhor maneira, a mais indicada para colocá-lo na hora de dormir. Eu lembro que quando eu era pequena, meus pais eles deixaram a TV virada para tomar café assistindo TV. Eu fui desvirar, a TV caiu em cima de mim, só que aí me ajudaram a tempo. Me lembro de ter ido até a ACD e ter entrevistado um menininho na cadeira de rodas e ele falava com muita dificuldade, era pequeno. E ele tinha sofrido um acidente de carro gravíssimo numa noite de Natal, porque os pais colocaram o menininho no banco de trás dormindo solto e a mãe pensou, mas a gente vai só até a casa da vovó que fica a 2 quarteirões. E se não me engano, a maioria dos acidentes acontece mesmo ali no território próximo às residências, né? Sim. Na verdade, é a hora que o motorista até relaxa. Né? Então, você fala, assim, pertinho, não precisa pôr o cinto. Não é isso, né? Existem estudos que mostram que a maioria dos acidentes, grande parte ocorre perto da residência. Próximo à área de destino e origem, baixas velocidades. A criança chora, não quer colocar, não quer ir na cadeirinha. Então, eu acho que nessa hora, eu acho que o pai tem que ter ciência de que realmente existe um risco e que ele está protegendo o seu filho de colocá-lo de maneira adequada dentro do automóvel. Eu acho que tem que... Glaucia, e a ACD está em todo o Brasil. Como que é o trabalho de vocês hoje? Sim, nós temos várias unidades, 8 unidades em todo o Brasil. Aqui a ACD Central, então ela tem o hospital aqui também, aqui em São Paulo. E quais outros estados? Aqui em São Paulo nós temos a unidade do Ibirapuera, a Moca e Osasco. E aí também temos em Porto Alegre, Joinville, Uberlândia, Recife. E no Piauí existe, na verdade, uma parceria da ACD com um centro de reabilitação, não é exatamente a ACD, mas ela dá... E mesmo aqui vocês... E São José do Rio Preto. E como que é o trabalho que vocês oferecem? A criança precisa ter uma deficiência física, que é a nossa área realmente é a deficiência física. Então, basta ter um encaminhamento, então, algum médico ou terapeuta do local onde a criança está sendo atendida. E o tratamento é todo gratuito? É, todo gratuito. Na verdade, é assim, existe uma classificação social. Então, de acordo com a classificação social do paciente, alguns pacientes não vão pagar absolutamente nada e alguns pacientes vão acabar pagando alguma quantia de acordo com a sua classificação social. E qual é esse tratamento que a ACD oferece? Quais são os serviços? Então, na verdade, tem o atendimento médico e tem as terapias, né? Então, a físio, fono, TO... Explica pra gente o que é físio, fono, TO. Então, a fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, odontologia. Então, tem todas as especialidades ligadas à reabilitação. E na prática, essas terapias... O que elas oferecem? Uma lesão encefálica, né, uma vez que, algumas não deixam sequelas, mas assim, uma vez que deixou alguma sequela, você não vai ter como curar. Então, você não vai oferecer um tratamento de cura. Então, isso a gente tenta pontuar. A gente vai tentar melhorar o modo como essa criança vai reagir com o ambiente. São crianças que elas já faziam muitas coisas, então elas já andavam, falavam, muitas estavam na escola. Então a gente vai tentar resgatar aquilo, então assim, tentar encontrar de novo os caminhos, né, dos neuronais para que ela consiga voltar a fazer as coisas que fazia e lógico, né, em muitos casos ela vai ter que adquirir algumas funções que ela não tinha adquirido ainda, dependendo da idade. Eu acredito que um desafio para vocês seja esse contato com os pais, né? E é muito comum eles trazerem fotos, então assim, isso é uma coisa que pra gente é muito, você tem que estar muito fortalecido para conseguir lidar com essa situação, porque eles mostram, olha só como era, né? Então, na verdade, quando eles mostram a foto, eles estão dizendo, eu quero meu filho de volta como ele era, né? Então, a psicologia sempre tem que fazer um trabalho todo para acolher essa família, né? Essa questão da família ficar junto na terapia, é importante para ela aprender as coisas para fazer em casa, porque o que a gente diz assim, na CD, você vai 1, 2 vezes na semana, em casa vai ficar o tempo todo. Então, assim, a gente acredita que os pais precisam aprender a lidar com essa criança especial. Pequenos cuidados no dia a dia podem salvar muitas vidas
como mostra a repórter Rosângela Santos. O caso é grave e muito triste. Gustavo tem apenas 7 anos e já perdeu parte da infância em médicos e hospitais. Fez uma cirurgia enorme no esôfago e vai ter que fazer outra no pulmão. O motivo de tanto sofrimento? Um acidente doméstico, que aconteceu quando ele tinha 2 anos. Gustavo tomou soda cáustica. O produto tinha sido colocado em uma garrafa de suco, o que confundiu o menino. Não desenvolve, filha, não cresce, só é magrinho, você vê. À noite tem refluxo, vomita bastante. Foi cada 5 minutos, eu entrei para dentro do quarto, nisso que eu entrei para dentro do quarto, ela tinha deixado uma garrafa de suco. Na sua casa? Na minha casa. Ele foi e bebeu, achou que era suco. Ela se queimou com chá quente. Meu filho deu o copo de chá para ela, aí ela foi tampar o ouvido e virou na barriga e queimou. Dr. João Gilberto Maxud Filho é professor de cirurgia pediátrica da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Para tudo existe uma prevenção, existe uma vacina contra os acidentes. Por exemplo, da criança que cai da laje, não deixar a criança subir na laje. Da criança que tem um acidente de carro, é colocar a criança na cadeirinha. Da criança que ingere a soda cáustica ou ingere algum medicamento, é colocar o medicamento e o produto de limpeza fora do alcance da criança. Quando que os pais devem se preocupar no caso da queda? Quando que você percebe que alguma coisa grave aconteceu ali? Se foi uma queda, caiu de uma determinada altura, eu acho que vale a pena levar no pronto-socorro para estar sendo avaliada. Se não foi uma coisa muito assim grave, a criança está bem, está brincando, tem que ficar observando se ela vai começar a ficar sonolenta, porque essa história do não deixa dormir, porque existe, do traumatismo crânioencefálico, existe uma coisa chamada hematoma extradural. Na verdade, quando tem esse hematoma extradural, existe um intervalo lúcido, então é aquela pessoa que bate a cabeça, levanta, está muito bem, e aí de repente começa a ficar sonolenta e desmaia, né? Por quê? Porque esse hematoma, ele forma de uma maneira muito rápida, então na hora não aconteceu nada, mas assim, foi uma artériazinha que aí vai formar rapidamente e acaba perdendo a consciência. Algum outro sintoma? Ela pode vomitar? Sim, então vômitos, né? Sonolência? Sim, sonolência e... Falar enrolado, de repente? Se ela começar a ter alguma alteração desse tipo, eu acho que tem que levar. Ficou na dúvida, leva mesmo no pronto-socorro. De identificar também a intoxicação é muito parecida, porque normalmente é silencioso, você não sabe o que aconteceu, o produto está lá escondido, né? Então apresentou essa sonolência, vômito, náusea, é importante já levar para um pronto-socorro e junto com o produto também. Queria que você contasse um pouquinho mais do seu trabalho, Silvia, porque você faz palestras em todo o país, Eu não é faço isso? palestra no país todo sobre segurança. Esse conhecimento foi adquirido pelas Férias Vivas, buscando informação fora do país e também na segurança do trabalho. Nós damos orientação gratuita no site, no planejamento das atividades turísticas, então é só entrar, o e-mail, telefone, fax, Qual qualquer é o site? coisa. Pode falar. O site é www.feriasvivas.org.br. Quem atende dentro do site sou eu mesma, então fala diretamente comigo, tá? E na ONG Criança Segura, como é que é o trabalho de vocês? Se vocês também fazem palestras, em todo o Brasil? Conta um pouquinho. A gente tem atuação nacional através de política pública, então até já estávamos conversando aqui com algumas políticas públicas que tem, que a gente precisa reforçar a questão da obrigatoriedade. Vocês conheciam? Mais ou menos, a gente não, mas as ONGs já. O Papo de Mãe promovendo um encontro importante. Quando eu fui buscar a informação para montar a ONG, o primeiro lugar que eu fui foi na Criança Segura. Fui extremamente bem recebida pela Camila. Que bom. Que bom. E novamente, né, tanto a ACD como Férias Vivas, eu acredito que a gente pode se unir, se fortalecer. Nessa questão de políticas públicas, principalmente, na questão da mobilização, a gente trabalha com essa estratégia também, fazendo oficinas, formando grupos multiplicadores pelo país, onde essas pessoas saem desenvolvendo ações que sejam palestras, outras oficinas, para conscientização, disseminar informação em unidades de saúde, nas escolas, em cursos de babás,
nos próprios hospitais, né? Muitas crianças são reincidentes e através da comunicação também, oportunidades como essa daqui, parabéns pelo programa também. Obrigada. É uma oportunidade fantástica das mães receberem informação, que é tudo o que a gente está falando o tempo todo aqui, né? Então eu coloco à disposição o nosso site, tem bastante conteúdo, tanto para outras ONGs, outras instituições, mas para os pais buscarem esse conteúdo, www.criançasegura, tudo junto, sem o cedilha, criançasegura.org.br. Tá bom. E quem quiser saber mais informações sobre a ACD, Glaucia? Bom, o site da ACD é www.aacd.org.br. Nada vai trazer um filho de volta, Não. né? Mas eu acho que essa responsabilidade de poder, na tentativa de evitar que outras coisas assim aconteçam, é uma responsabilidade de todos, né? Exatamente. Tá ótimo. Até interessante assim a força delas, né, de vir aqui falar, isso é muito, muito importante, né, falar para outros pais que não sofram essa dor também. Parabéns, que está cuidando de outras crianças agora, né? Eu acho Nossa, que tem muitos filhinhos por aí. Eu acho que tanto no meu caso quanto no dela, nós fazemos isso em primeiro lugar por amor aos nossos filhos. Eu não quero que a minha filha seja esquecida. E que não acho que o filho dela deve ser esquecido. Ele deve, pelo contrário, ser exemplo e ser modelo para que não aconteça isso com outros filhos. A Vitória. A Vitória. E o Michael. A Vivi e o Michael. Isso. Então a gente oferece o programa de hoje para a Vivi e para o Michael. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Obrigada mesmo. Papo de Mãe, informal com informação e também, por que não, com emoção. E na semana que vem nós vamos bater um papo sobre como dar conta de 3 filhos ou mais nos dias de hoje e o boom de gêmeos e trigêmeos. Papo de Mãe é para quem vive as dores e as delícias da vida em família. E nós queremos contar sempre com a sua participação. Mande comentários, perguntas ou sugestões para o nosso e-mail papodemãe@ebc.com.br. Semana que vem tem mais. Até lá. Até. Eu não quero que a minha filha seja esquecida. E que não acho que o filho dela deve ser esquecido. Ele deve, pelo contrário, ser exemplo e ser modelo para que não aconteça isso com outros filhos. A Vitória. A Vitória. E o Michael.